Olá pessoal do curso de Fundamentos Bíblicos, vamos então dar continuidade aqui à nossa aula. Hoje nós estamos na segunda aula do tópico 2, né, que é o tema salvação, e essa segunda aula vai falar sobre a queda. Então, nós vamos iniciar, a gente vai tomar aqui a narrativa do texto que fala sobre a tentação, né, de Eva, de Adão também. E o que a gente vai ver é os textos, a gente vai fazer uma análise de cada pedaço aqui do que aconteceu ali e a gente vai fazer algumas reflexões em cima do que aparece no texto. E a gente vai começar então pelo capítulo 3 de Gênesis, versículo 4 e 5, né? Que diz assim, ó: Então a serpente, o Satanás, né? Disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sabendo o bem e o mal. Hoje eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês, mas eu quero ver com vocês cada frase dessa e analisar, pensar o que está acontecendo aqui nesse texto em que Eva é tentada. E a gente vai ver que a mulher, a serpente, ela faz a tentação de uma forma afirmando contrariamente aquilo que Deus havia dito, né, a Adão e Eva. Que diz, Deus havia dito: no dia em que dela comeres da fruta, morrereis, não comerás, né? E o que aconteceu aqui nesse episódio? A serpente, ela de forma astuta, né? Ela faz uma afirmação, ela é incisiva. Ela vai assim: certamente não morrereis. Ela, ela passou segurança, né? Você não morrerá. Isso já causou no coração de Eva uma estranheza, mas como que assim, né? Alguém me diz assim de forma enfática e contrária, né, ao que Deus havia dito. Mas ela falou com muita certeza, com muita ousadia: certamente não morrereis. É isso que o Satanás fala. Ele se apresenta como alguém que tem autoridade para falar as coisas ao contrário daquilo que Deus diz, né, claramente. E o que acontece depois? Ela tenta justificar essa afirmação dela, assim, incisiva, jogando dúvida, né, no caráter de Deus. Ela fala: certamente não morrerás, não morrereis, porque Deus sabe que, né? Então ela, opa, a mulher pensou, tem alguma informação a mais, né? Certamente não morrereis, por quê? Porque Deus sabe o quê? Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, né? Aí ele criou uma expectativa no coração. Opa, no dia que eu comer vai acontecer o quê? No dia que eu comer vai acontecer alguma coisa? No dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos. Então aumenta mais a expectativa ainda, né? Vai abrir os meus olhos, eu vou enxergar coisas que eu não vejo. Então ela vai crescendo. A tentação, Satanás, ela vai enredando. A tentação, ela vai te envolvendo. Ela começa de uma forma firme, apresenta uma coisa contrária e positiva. Ele falou: certamente não morrereis. Deus havia falado da forma negativa: vocês morrerão. Ele falou: não, não morrereis. Na verdade, ele fala de uma forma negativa: não morrereis, né? Mas isso é positivo. Era positivo para a vontade de Eva, que já havia despertado, né? E se abrirá os vossos olhos. Então, cria expectativa. E sereis como Deus. Aí ela incita a cobiça, né? A soberba.
no coração de Eva. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E ainda estimula a curiosidade, né? Opa, eu vou saber coisas, o bem e o mal, coisas que eu não sei, que eu não conheço. Então, o que a gente percebe durante a tentação? Que Satanás, a serpente, né, foi astuta, né? Ela soube, Satanás ele sempre sabe chegar, né? E despertar nas pessoas a cobiça, despertar sentimentos maus, a soberba, né? Sabe, despertar curiosidade, desejos. Então essas são as características da tentação que Satanás lança no coração do homem. E para essas coisas a gente deve atentar, para não cair em tentação. E o que aconteceu, que nós vimos, que Eva caiu, né, na tentação. Ela se deixou enredar pelo engodo, pelo engano, pela mentira de Satanás e pelo discurso dele, né, que parecia interessante, né? Satanás vem sempre com um discurso interessante. Nem sempre aquilo que é interessante é bom. Que é interessante porque a gente às vezes é ingênuo, né? A gente não conhece, principalmente quando se trata de algo que vai contrário à palavra de Deus. Tudo que é contrário à palavra de Deus, por mais interessante que seja, o fim não é bom. Há outras coisas interessantes. Se elas não forem contrárias à palavra de Deus, elas podem ser boas. Coisas interessantes geralmente são boas também. Mas temos que analisar se não estamos contrariando aquilo que Deus já nos disse, já falou. E eles pecaram, né? Eva pecou, depois deu o fruto a Adão, Adão também pecou. Que coisa, né? E, e Adão pecou ainda mais facilmente com sem ouvir todo o discurso de Satanás, apenas seguiu Eva. E as consequências disso, né? A primeira coisa que aconteceu foi o quê? O sentimento de culpa, né? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, diz aqui o texto. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja, então eles viram que estavam nus, né? Se envergonharam, né? E os olhos deles realmente se abriram, como o Satanás disse, e passaram a conhecer o bem e o mal. E Deus já havia dito também, né? E sentiram vergonha, porque estavam nus, porque a sua culpa podia ser vista, né? Porque haviam desobedecido, sabia que Deus não iria aprovar aquilo que eles tinham feito, eles tinham desobedecido a Deus, seu Criador, aquele que deu a vida a eles, aquele que deu a criação prontinha para eles, o paraíso onde eles viviam, tudo. Aquele que os amava, que os visitava todos os dias e ia conversar com eles, era seu amigo. Eles sentiram uma tremenda culpa, vergonha por causa disso. Pelo fato de estarem nus, agora perceberam a nudez que significa, né, a fragilidade deles, significa a vergonha deles pelo fato deles terem desobedecido, a exposição deles. Eles poderiam ver toda a fragilidade deles. E foi um sentimento terrível. Eles nunca tinham sentido culpa antes, agora sentiram. E não gostaram, né? E se esconderam. Também medo e vergonha, como eu já falei. E porque Adão respondeu a Deus, né? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Quando Deus perguntou, onde estás? Por que te escondes, né? E
Ele diz assim: Senhor, eu ouvi os teus passos no jardim. Ele sabia que Deus já vinha vindo de longe. Já sabia que Deus estava chegando perto, porque já tinham a experiência de que o Senhor vinha ter com eles. Não pensaram nisso antes, né? Que o Senhor vem nos visitar. Nós sabemos que o Senhor se aproxima de nós, que o Senhor é nosso amigo, que Ele está sempre perto da gente. E às vezes a gente cede à tentação do diabo. A gente sabe que a gente é de Deus, a gente sabe que a gente é filho de Deus, que não devemos desobedecer nosso Pai. Mas às vezes a gente desobedece. E Adão fez isso. E como uma criança se escondeu. Como uma criança que faz alguma coisa errada, meus filhos fazem alguma coisa errada, que eles ficam com medo, eles correm e se escondem, né? Inutilmente, mas faz coisa de criança. Então, sentiram culpa, medo, vergonha e perderam a comunhão com Deus. Foi o que aconteceu. A tragédia maior foi essa, né? Ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor, o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andavam pelo jardim do Éden, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, dentre as árvores do jardim. Então, eles já não se sentiam tão à vontade, né? Eles queriam fugir da presença de Deus. Quando você tem esse sentimento de querer fugir de Deus, querer se afastar de Deus, alguma coisa já está no seu coração que quebrou o elo, né? Você não sente mais aquele sentimento de estar querer ficar perto de Deus. Você tem um sentimento de querer se distanciar dele, com medo de ser recriminado, com medo de ser punido, com medo de sofrer as consequências. Então, aí vem a perda da comunhão. O seu medo, a sua culpa, a sua vergonha, faz você se afastar de Deus. É isso que acontece com o pecado, faz na nossa vida. E traz ainda maldição, né? O pecado de Adão trouxe maldição sobre toda a humanidade, sobre nós até hoje. Porque Deus disse lá depois, quando ele deu a sentença dele, né, para Adão e Eva. Para Eva, ele falou assim: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, né? Durante a gravidez, então ela passaria a sofrer dores do parto. Provavelmente antes não tinha, né? Ela não sofria essas dores do parto. E diz mais, ó, com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para teu marido e ele a dominará. Então Eva passaria a sofrer dores do parto e ainda perdeu autonomia, né? Perdeu a, a oportunidade de fazer cumprir o desejo dela, né? Na vida. Ela estaria sujeita a alguém, né? E até hoje as mulheres sofrem com isso, né? A gente vê aí as coisas do machismo, né? Tem aí o feminismo que vem contra o machismo, então houve uma divisão, né? O pecado proporcionou isso dentro da humanidade desde aquela época até hoje. Hoje as mulheres querem resgatar isso, mas não conseguem porque estão sujeitas, sofrem violência, né? Não, e não que isso justifique o machismo, porque Cristo veio restaurar a mulher, né? Mas o machismo é consequência do pecado, né? E a mulher passou a estar sujeita a isso. E o homem pecador passou a dominar a mulher, sujeitá-la, fazendo com que aumentasse o sofrimento dela. Tem o sofrimento da dor, do parto e da dor de ter que se sujeita ao homem que passou a ser pecador. Com os desejos deles passou a ser pecaminoso, né? Passou a oprimir, passou a maltratar, passou a deixar de amar, né? Graças a Deus que Jesus veio restaurar isso nos casamentos, né?
Hoje o mandamento é: ama a tua esposa, ama como Deus amou a igreja, não faça ela sofrer. Ela é sujeita, mas você não pode fazer ela sofrer. Você tem que amá-la para que ela não sofra na sua sujeição, né? Que Deus deu a ela, ao marido. É isso. Fazendo aqui uma ponte, né? Sobre a questão do casamento com essa questão do pecado de Adão e Eva. Continuando. Então, o pecado, ele trouxe sofrimento a toda a humanidade, a mulher e Adão também. Porque depois Deus continua, né? Falando para o homem aqui, para Adão. E ao homem declarou: Você. Deixa eu ver aqui. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Gênesis 3,16. Então, agora a sentença para o homem foi que ele passaria a sofrer com o trabalho, né? Agora ele teria que trabalhar, e esse trabalho causaria sofrimento, né? O sol fadigaria ele se cansaria mais, ele seria mais penoso o trabalho dele. Vou tirar o óculos aqui que está dando reflexo aqui no vídeo. Então, o sol passaria a castigar o trabalho do homem e aumentaria o sofrimento dele. Tirei o óculos, ficou ruim para ler, vou chegar mais perto aqui. Separação de Deus. Foi o que aconteceu também. Por isso o Senhor Deus os mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Então, veio o sofrimento sobre Adão e Eva, veio o sofrimento para a mulher, para o homem, isso se estendeu até hoje, e ainda um sofrimento maior que foi Deus se afastou dele, Deus não mais visitava ele no jardim todos os dias. Deus não mais, nunca mais ninguém, homem algum, viu a face de Deus. Moisés viu Deus pelas costas, né? Mas homem algum mais viu Deus, a não ser na figura de Jesus Cristo. Então está simbolizando que o homem está afastado realmente de Deus. E a não ser por Jesus Cristo nós podemos voltar para Ele. A gente vamos ver isso na lição sobre a redenção. Lembrando que a nossa lição é salvação, o tema desse tópico. Então, nós vimos a criação, agora estamos vendo a queda, né? O que foi essa queda, o que significou, e a redenção nós vamos ver na próxima aula. Então essa separação aqui foi o maior castigo. E essa separação não só dessa vida, né? Aqui nós vivemos hoje, nós não vemos mais Deus face a face. Um dia ainda o veremos. Então vivemos pela fé no Filho de Deus. E vivemos no mundo que nos aflige. Um mundo onde até o trabalho é penoso, né? Onde até ter filhos é uma situação penosa. Onde a mulher sofre por ser subjugada ao marido, e o marido que não teme a Deus, pior ainda, né? E onde temos pecado, morte, destruição, todo esse tipo de sentimento maligno, né? Pecaminoso, que acomete o coração dos homens, faz eles pecarem uns contra os outros e contra Deus. Um mundo separado de Deus, é o nosso mundo, esse mundo que a gente vive. Um mundo onde tem morte física, né? Todos morremos. Deixa eu aproximar para ler, ó, porque sem óculos. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte à terra, visto que dela foste tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, a condenação da morte. Não havia a morte, né? Passou a existir no mundo por causa do pecado. E pior que a morte física, a morte eterna, a morte espiritual também.
Porque em Efésios diz assim, ó, vocês estavam mortos em seus pecados e transgressões. Então, o homem, todos nós estamos já mortos. Aqueles que não aceitaram Jesus, que não foram ressuscitados com Cristo ainda, né? Eles, para Deus, estão mortos, porque já estão condenados, subjugados à servidão eterna, subjugados à morte eterna, né? Afastados de Deus. Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não ressuscitaram com Ele para a nova vida, né? Nós vimos lá sobre o novo homem, aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Então, assim, aquele que não ressuscitou está morto. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós temos essas consequências todas do pecado: a culpa, medo, vergonha, perda da comunhão com Deus, intimidade com Deus, maldição, né? Sofrimento, separação, morte física e morte espiritual. São as consequências do pecado. E hoje em dia, como que é essa questão da tentação? Hoje nós continuamos, né, a nossa luta contra o pecado, contra o inimigo. Ele continua ao nosso derredor, né, querendo nos levar a pecar. Ainda somos sujeitos às tentações, ao pecado, a nos afastarmos ainda mais de Deus. E devemos, mesmo sendo regenerados por Cristo, mesmo sendo uma nova criatura, Satanás não desiste de nos fazer pecar e sofrer, nos afastar de Deus, ter consequências do pecado, nos dar mau testemunho, né? Para que outros não creiam. Eu já estou salvo, então não preciso me preocupar muito. Não é verdade, você tem que dar testemunho, né? E mesmo porque tem castigo de Deus para quem pecar, mesmo para nós. E não podemos ser pedra de tropeço, né? Para ninguém. Temos que cuidar da nossa vida e não cair na cilada do diabo, né? Na tentação. E tem algumas coisas que eu anotei aqui, ó, para a gente pensar e tomar cuidado, né? Porque o inimigo tem as estratégias dele. Ó. Ele nos tenta quando estamos distraídos, às vezes sozinhos, né? Como Eva estava lá, e distraído, né? E a palavra diz assim, ó, a palavra de Deus, vigiai, né? Vigiai, pois o inimigo, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao vosso derredor buscando a quem possa tragar. Olha só. Então, Eva estava distraída lá, né? Sozinha, chegou num lugar onde ela não poderia, foi chegando perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela devia passar longe, né, da tentação, mas ela chegou lá pertinho, né? Ficou olhando para a fruta. Se ela não estivesse ali perto, né, o Satanás teria mais dificuldade de tentar ela. Talvez ela não caísse, né? Chegar perto da tentação é um perigo, né? Então, ele espera nos atacar quando a gente quando a gente se aproxima, quando a gente está distraído e acaba sendo atraído pela tentação. Então, fuja da tentação, fuja das coisas que podem te levar ao pecado, né? Sai longe, passa longe, né? Passa longe da pornografia na internet, né? Vê uma coisa meio suspeita assim, nem clica, nem entra. Os vídeos, né? Das coisas que atraem os jovens, passa longe da droga, né? Desconfiou que alguém está fazendo coisa errada, não chega perto, né? Passa longe dos grupinhos que você percebe que estão fazendo coisa errada, né? Passa longe, se afasta. Não se afasta das pessoas, né? Tenta ganhar as pessoas, né? Dos colegas e tudo. Influenciar, não ser influenciados por eles, mas seja você uma influência de Deus na vida das pessoas. Não caia na tentação de fazer
as mesmas coisas erradas, né, que eles fazem. Porque o Satanás ele aproveita do momento e lança dúvida, como ele lançou para Eva. Mas será que fazer isso é tão ruim assim mesmo? Né? Será que eu não vou curtir um pouquinho, não vai acontecer nada? Temos que tomar cuidado com essas coisas, né? Cuidado para não se deixar enganar, porque ele tenta ludibriar e lança dúvida. Ah, mas será que Deus não quer mesmo? Será que Deus proíbe mesmo, né? Eu ver isso ou eu experimentar aquilo? Tem gente que tem essa dúvida. Eu conheci pessoas que têm essa dúvida. Então temos que ter cuidado, porque Satanás ele lança dúvidas sobre a palavra de Deus, né? E sobre o caráter de Deus. Deus não muda, Ele é o mesmo sempre, ontem, hoje e eternamente. O que Ele disse está dito, é a verdade. E a verdade não muda, né? Ela é a mesma sempre. E Ele semeia mentira, né? Fala mentiras, e as mentiras nos engana. A gente se deixa enganar pelos argumentos mentirosos, que não faz mal. Eva achou que comer não ia fazer mal, né? Falou uma mentira, colocou em dúvida a palavra de Deus. Então, cuidado com as mentiras de Satanás, né? Para não sermos dominados por ela, porque depois que a gente cai na mentira dele, aí a gente vai se afundando cada vez mais e quando vê já estamos numa situação muito difícil de sair, né? Então temos que tomar cuidado, e, pelo, porque às vezes a gente tem um desejo, o desejo brota no coração por causa da tentação. A Bíblia diz assim, ó, veja que cada um é tentado quando é atraído pela, pelo próprio desejo, pela própria concupiscência, né? Então são os nossos desejos que nos atraem. O coração, não há nada mais enganoso do que o coração do homem, mais enganoso do que todas as coisas. Nós vimos isso na aula passada. Então cuidado com o coração, que ele é enganoso, ele traz desejos que não são bons. Então devemos vencer os desejos do coração, olhando, nosso desejo deve ser purificado. Nós devemos desejar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, né? Devemos refletir na palavra de Deus, naquilo que Ele falou para nós, porque isso vai trazer coisas boas realmente para nós. Isso vai realmente nos dar a vitória em todas as áreas da nossa vida. Se nós vencermos os desejos do coração enganosos, a gente vai superá-los, a gente vai ter outras alegrias maiores na vida, né? E a gente vai ver que aqueles desejos eram muito pequenos, que não ia trazer nada, e tem coisas melhores que Deus tem para nós, porque Ele falou: os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Os meus, e as meus planos são maiores que os teus. Assim como os céus são maiores que a terra, os meus planos são mais. Assim como, aliás, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus planos são mais altos do que os vossos. A gente às vezes quer um plano para a gente, mas Deus tem planos maiores. A gente às vezes quer uma coisa para a gente, mas Deus quer outras maiores. Então devemos seguir as orientações dele para alcançarmos as coisas melhores, maiores para nós. E Deus tem grandes coisas para a gente. Não devemos nos deixar enganar pela mentira de Satanás, que quer que a gente atenda ao desejo do nosso coração e depois tenhamos consequências desastrosas, consequências que nos vão levar à destruição e à morte e à separação de Deus. E não vamos ter as bênçãos dele. Então devemos vencer o pecado e não nos deixarmos ser usados por Satanás, né? Então como que está teu coração aí? Porque diz a palavra de Deus assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, aí está a chave, guardar a palavra de Deus no coração. Ela tinha que ter guardado lá, né? Mais a palavra. Não se deixar levar pela mentira, mas ficar com a palavra de Deus firme ali, arraigada. Não se deixar vencer pelos argumentos de Satanás, mas ser fiel à palavra de Deus.
não duvidar de Deus, guardar a palavra dele no coração, e assim a gente não vai pecar. Não vamos entrar no engodo, na mentira de Satanás, né? E a gente vai ser feliz, de verdade. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar. Satanás está todo o tempo ao nosso redor. Temos que ter cuidado, vigiar e orar. O hábito da oração. Todos os dias, acordar, orar, clamar a Deus, né? No seu quarto, fecha a porta do teu quarto, a palavra diz isso. Fecha a porta do teu quarto e ora teu Pai que te ouve em secreto, e Ele em secreto te recompensará. Intimidade com Deus, aquela intimidade que cada um tinha lá no Jardim do Éden, que ia visitá-lo. Deus vai visitar você quando você buscar a presença dEle. E vigiar e orar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem outros textos da palavra de Deus que diz isso, né? Diz esse ensinamento aqui. Sujeitai-vos a Deus, né? Você tem que estar a sua vontade tem que estar sujeita à vontade de Deus. A sua vontade, o seu coração, sua mente, seus pensamentos, suas atitudes, né? Os seus planos, tudo o que diz a respeito da sua vida. Você tem que estar sujeita à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É melhor que a nossa, muito mais elevada que a nossa, muito melhor, não tem nem comparação. Então por isso que temos que nos sujeitar, porque a nossa não é boa, né? A nossa vontade nem sempre é boa. Ela é boa quando ela está de acordo com a vontade de Deus, ela está emparelhada ali, aí é boa, porque é a mesma coisa. Mas do contrário não é tão boa. Então é melhor a gente estar sujeito à vontade de Deus, que é melhor, é maior, é melhor. Aí a gente vai ter força para resistir ao diabo. Não, se eu já tenho tudo de bom na minha vida, que é a vontade de Deus para mim, do meu Pai, que fez todas as coisas para mim, tudo Ele pensou em mim, né? Então eu vou ter forças para resistir ao diabo, à tentação. Aí ele vai ver que não tem jeito, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E tem mais, ó. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no dia da tentação. Então, eu tenho que me revestir da armadura de Deus, da oração, da palavra, da fé, né? Lá vê esses textos da palavra de Deus que diz sobre toda a armadura de Deus, a couraça da salvação, o escudo da fé, né? Essas coisas que a palavra de Deus nos ensina, porque se eu praticar essas coisas todos os dias, eu vou estar armado. Eu vou resistir no dia mau. Eu vou batalhar. Eu vou empunhar a espada da verdade. E vou vencer as mentiras do diabo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma boa semana. Fuja da tentação. Sujeite-se a Deus, à vontade de Deus na sua vida, né? Seja fiel e você terá vitória. Em nome de Jesus. Até a próxima. Fica com Deus.